hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre os cuidados e a importância das doações. Eu converso com a Paula Fabiani, que é CEO da IDES, Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social. Paula, boa noite. Boa noite, um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço a sua presença e vamos começar falando da pesquisa, né, que foi divulgada referente a 2022, que mostrou que 84% dos brasileiros doam, 48% em dinheiro, 75% fizeram doações em bens, materiais e alimentos, 36% para ONGs e 80% da geração Z acredita que doar faz diferença. Eu queria saber por que esse recorte na pesquisa da geração Z. Tem alguma perspectiva diferente estabelecida a partir daí? A geração Z são os doadores do futuro, né? A pesquisa aponta que hoje eles doam menos que a média da população em geral, mas que eles têm um otimismo em relação às ONGs, eles são mais engajados em ações, mas como eles detêm menos recursos, porque são mais jovens, eles ainda não doam tanto. E por isso que a gente resolveu olhar. E aí, essa geração que está vindo, ela vai doar mais, não vai doar mais? Como é que é o futuro da doação no nosso país? Eles são mais engajados no sentido de compartilhar, inclusive, as necessidades, tem uma força muito grande de redes sociais e pelo levantamento, o que divulga mais essa necessidade de doação é o Instagram, é isso? Essa é a mídia social mais utilizada pela geração Z. E realmente eles são mais influenciados pelas mídias sociais do que a população em geral. É uma geração muito mais conectada do ponto de vista de tecnologia e, como você mesmo apontou, o Instagram é a preferência onde eles mais se engajam na prática da doação. Agora, Paulo, o que ficou da pandemia? Porque a pandemia nitidamente levou uma quantidade muito maior de pessoas a fazer doações. A gente tinha uma situação de pobreza extrema, de pessoas que perderam renda, que não podiam trabalhar e ficaram sem alimentos, inclusive. Então, a gente viu uma mobilização muito grande, nós noticiamos muito dessa mobilização. Ela ocorreu de fato? Houve um salto em relação às doações? E o que sobrou dessa mobilização do pior momento da pandemia? Acho que algumas questões muito importantes. A pandemia certamente foi um marco em relação à prática da doação no país. Em primeiro lugar, apesar de que o percentual de pessoas que doavam na pandemia diminuiu. É algo que a gente fica surpreso no primeiro momento. Mas o que aumentou foi o percentual de pessoas mais privilegiadas doando. Porque muita gente, como você mesma apontou, se tornou beneficiário das doações. Perderam seu emprego, perderam sua renda e começaram a precisar da ajuda das organizações, das campanhas e dos coletivos para poder ter acesso a alimentos, para ter um pouco de qualidade de vida. Então, primeira questão, os mais privilegiados se engajaram mais. Acho que essa é uma boa notícia. Dinheiro maior, é isso? É percentual de doadores. Um percentual de doadores de famílias com renda acima de 6 salários mínimos aumentou na pandemia. Esse número até caiu um pouco de 2020 para 2022, mas é natural porque ali a gente estava vivendo um momento de emergência, né, em que as pessoas realmente se engajaram. Mas o que a gente vê é que não voltou para o patamar de 2015. A gente tem um percentual maior nesse momento. O que a gente viu também na pandemia é essa doação de bens. Isso realmente aumentou muito no país e veio para ficar, né? A gente tem 84% das pessoas fazendo alguma prática de doação, mas o grande campeão são a doação de bens, alimentos, roupas, com 75% da população fazendo essa prática de doação. A doação em dinheiro, ela se manteve no mesmo patamar de 2020, com 36%, doação em dinheiro para ONGs, né? Com 36% da população doando para ONGs. O que a gente viu é um aumento da média da doação, e isso está muito relacionado com a questão econômica, né? Então, melhorando as condições econômicas do país, a gente tem um doador conseguindo fazer uma doação maior, mas o que a gente espera é que com essa progressão, né, econômica do país, a gente continue nessa jornada. Mas o nosso desejo, a partir de campanhas, é que a gente aumente o número de doadores para as ONGs, porque as ONGs fazem um trabalho muito importante. E o que a gente viu na pandemia foram as ONGs as primeiras a reagir com campanhas. Enquanto o governo estava pensando o que fazer, as empresas tentando se mobilizar, as ONGs já estavam chegando a quem mais precisa. É porque já conhecia também, não é? Sabia como ter mais fácil acesso, né? E naquele momento o brasileiro enxergou esse papel das ONGs. Então foi um momento de muita confiança nas organizações da sociedade civil. A gente viu uma diminuição da confiança nessa última pesquisa de 2022, mas que é natural porque ali a gente estava vivendo um momento onde
a mídia, né, a televisão, o rádio, estavam todo mundo noticiando como as organizações estavam fazendo um trabalho exemplar. Inclusive dava os links, né? Essas são confiáveis, entrava no site, saiba para quem doar. Então houve essa mobilização também da mídia. Agora, quando você fala em bens, tem muita questão também da doação em situações emergenciais, as condições climáticas. Então, inundações, o que aconteceu, por exemplo, em São Sebastião, o que aconteceu no Nordeste do país recentemente. Então, a gente vê essa mobilização da população brasileira e eu acho que isso é uma constante quando a gente tem alguma tragédia desse tipo, não é? Sim, mas ela mostra como o doador brasileiro ele é emotivo. Ele age pela emoção, pelo calor da emoção. Então, ele vê uma emergência e aí ele doa. E não necessariamente ele está enxergando a doação como um ato de cidadania e um ato de transformação da sociedade. Então, eu quero que mude algo na sociedade. Por exemplo, eu gostaria que a educação fosse melhor e eu dou para uma ONG de forma recorrente, todo mês, para que ela faça um trabalho de melhoria da educação. O brasileiro ainda se mobiliza nesses momentos, tanto que a gente viu um aumento das esmolas, né? As esmolas foram de 6% para 16% da população, obviamente por causa do aumento dos moradores de rua, que também foi uma das causas que subiu bastante, né, na preferência do doador brasileiro. A pessoa se sensibiliza na hora, né, quando ela vê a pessoa em situação de rua. A gente vê em outros países que o doador é mais recorrente, ele doa todo mês, ele se engaja numa causa. E o brasileiro ainda está nesse processo de pensar qual que é a causa, o que importa para ele na sociedade, o que ele quer ver transformado e aí sim se engajar para doar para uma ONG de forma recorrente, para realmente... você pode votar, né? Você pode ir para as ruas, reclamar, você pode fazer uma ação coletiva, mas você pode também doar. Esse é o teu trabalho direto, na verdade, né? A gente faz um trabalho de promover a cultura de doação porque a gente acredita que a doação pode transformar o país e entregar um país melhor para todos nós brasileiros. E esse é o trabalho do Instituto? Então, o IDES trabalha em várias frentes. A gente tem um trabalho de consultoria, a gente apoia quem quer fazer ação social. Então, a gente trabalha com empresas, com institutos, fundações e com as organizações da sociedade civil. E também com as famílias que têm bastante recurso e querem estruturar melhor sua doação. A gente também tem um trabalho de comunicação e pesquisa. Então, a gente faz a Pesquisa Doação Brasil, o Fórum Brasileiro de Filantropos e Investidores Sociais. E a gente tem um trabalho de implementação de algumas ações para a promoção da cultura de doação ou em causas específicas, onde a gente trabalha em parceria com outras organizações. Agora, Paula, a gente está falando das redes sociais e a gente recebe muitas mensagens nesse sentido de doação, não é? E aí são pessoas que estão doentes, é uma coisa que normalizou muito com o Pix, inclusive aumentou muito a doação através do Pix, que é muito fácil. E aí você fica desconfiada, porque você vê até a pessoa pedindo esmola na rua, dando o número do Pix. Né? Tem alguns que tem até o QR Code para você fotografar na hora para fazer uma doação. E aí como é que você identifica uma instituição que é realmente séria, uma ONG que é realmente séria? Tem como fazer isso sem depender, por exemplo, de trabalho de mídia, como ocorreu durante a pandemia? Sim. Primeiro nós temos a internet, que tem muita informação, então você consegue checar. Tem um ranking de ONGs que traz as melhores ONGs do país, que dá também uma credibilidade. E eu acho, o que a gente recomenda é que a pessoa vá visitar, vai conhecer. Todo mundo deve ter uma ONG no seu bairro e que você pode apoiar, porque assim você vai ver o trabalho que ela está realizando, você tem mais confiança. Mas é importante todas as formas de engajamento, né? Tanto você pode ir visitar e fazer uma doação, mas você pode também fazer um trabalho voluntário, que também é uma forma de doar, você doa o seu tempo, além de doar recursos financeiros. Porque você tem essa questão de doação através de ONGs, através de institutos, mas tem uma doação direta e a gente fala muitas pessoas que há essa necessidade de você apoiar, mas tem muita doação sendo pedida para, por exemplo, para abrigo de animais. Né? Sim, isso daí, como você curte numa rede social, aí você é massacrado com aquele cachorrinho, com o gatinho passando fome. E aí, como é que você confia nisso? Aí eu acho que você tem que investigar. Quando a gente vai comprar um imóvel ou vai comprar até um carro, você vai comprar num lugar confiável. Eu acho que é um processo, porque a doação é um ato de consumo. Você dá e você recebe, né? Tem evidências, inclusive, que mostram que a doação faz bem para a saúde, que as pessoas que doam, elas tendem a ser mais felizes, porque você tem esse prazer de estar fazendo algo por alguém. Então, acho que da mesma forma, quando você vai consumir algo, você procura informações, você quer saber se aquela marca é boa, se é confiável, eu acho que no ato da doação, para escolher a ONG que você vai doar, você também deve fazer um processo de conhecer, dar uma olhada se eles publicam um balanço financeiro, ali tem muita informação, relatório de atividades.
né? Para você ver se existe de fato, né? Se tem esse trabalho, né? Mas a gente sempre recomenda, se puder visitar, vá visitar, porque essa é a maneira melhor de você conhecer e, inclusive, de você se engajar na causa. Porque quando a gente visita, se a gente vai visitar, né, um lar dos idosos e você vê o trabalho, você se apaixona. Né? Você pode acabar ajudando até de outras maneiras. De outras maneiras, ampliando o número de doadores. E né? eu acho que a doação deixa de ser um ato emotivo. Um ato onde você age pela emoção do momento, você vê alguém passando sofrimento e você quer aliviar aquele sofrimento de forma imediata, até para você se sentir bem de forma imediata. Né? Quando você vai visitar... Tem aquela culpa, né, que você fala, nossa, eu me alimentei bem. Né? Mas ela não gera o engajamento, porque você faz o ato e você vira as costas e vai embora e não necessariamente você engaja com aquela causa. E para a gente causar transformação na sociedade, a gente precisa desse engajamento de médio e longo prazo, porque as coisas não mudam, né, com uma única doação. É isso, eu agradeço muito a participação aqui da Paula Fabiani, que é CEO do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social. Paula, mais uma vez, obrigada, uma boa noite. Eu que agradeço e fico muito feliz que vocês falem desse assunto, porque uma outra informação interessante é que o brasileiro não gosta de falar da doação. E aí, para a gente fazer campanha, como é que a gente pode, né, promover a cultura de doação? Se ele quer manter o sigilo, se não pode falar sobre isso? Muito obrigada, então, Paula. Vocês.